Olá, na nossa aula de hoje nós vamos aprender a calcular o volume do cilindro. Então o cilindro é essa figura, né? Um corpo redondo que possui duas bases circulares. Então a fórmula para calcular o volume de um cilindro é: volume é igual à área da base, né, que é um círculo. Aí lembrando, para calcular a área de um círculo, a fórmula é π vezes o raio ao quadrado. Então, por isso que eu uso essa fórmula, π vezes o raio ao quadrado, porque é a área da base, que é circular, vezes a altura. Então, essa é a fórmula que vocês vão usar na atividade. V de volume é igual a π, né? O π vale 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, só lembrando o que é raio. Raio é essa distância, né? De um ponto qualquer da circunferência até o centro. Então, é chamado de raio. Então, novamente, para calcular o volume do cilindro, eu vou utilizar essa fórmula. V de volume é igual a π, que é 3,14, vezes a medida do raio ao quadrado, vezes a altura. Então, eu tenho aqui um primeiro exemplo. Calcule o volume dos cilindros abaixo. Letra A. Eu tenho aqui um volume, né, de raio, 5 centímetros, que é essa distância aqui. E a altura entre as duas bases, 12 centímetros. Então, primeira coisa, você vai copiar a fórmula. Então, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Na atividade que eu passei para vocês, o exercício do número 1 até o 4, lá vocês têm o valor do raio e o valor da altura. Então, vocês só vão substituir na fórmula. Então, o π ele é um valor fixo, né? Ele vale 3,14. Então, agora eu vou substituir 3,14 vezes o raio. Nessa figura vale 5 centímetros. Então, 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Não é difícil, porém tem muito cálculo, né? Precisa ter atenção. Então, primeiro você copia a fórmula. Segundo, você substitui o valor do raio e da altura conforme a figura. O valor do π ele é fixo, né? Vale sempre 3,14. Agora eu vou efetuar os cálculos. Primeiro eu vou resolver aqui a potência. 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Se quiser já fazer direto no rascunho, não tem problema. Então agora eu vou multiplicar 3,14 vezes 25. 3,14 vezes 25. Você multiplica como se fosse 314 vezes 25. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Agora anda uma casa e multiplica por 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou somar os produtos. 7, 8, 15. Vai 1. 1 mais 5, 6, mais 2, 8, 1 mais 6, 7. 7.850. Mas vocês precisam ficar atentos que eu estou multiplicando o número decimal. E após a vírgula eu tenho aqui duas casas. Então eu vou andar duas casas no resultado. 1, 2. Aí você pode colocar 78,50, ou se quiser tirar esse zero aqui, 78,5. Então, 78,5 é o resultado dessa multiplicação vezes 12. Então, agora você vai efetuar 78,5 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 15. Ando uma casa, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 7, 7. Soma. 7, 5, 12, vai 1. 1 mais 5, 6 e 8, 14, vai 1. 2 e 7, 9. 9.420. Como eu tenho aqui apenas um número depois da vírgula, então eu vou andar uma casa. Então, 9.420 passou a ser 942. Como a unidade medida é centímetro, então, volume, se for centímetro, centímetro cúbico. Se for metro, metro cúbico. Assim por diante. Então, pronto, calculei o volume desse cilindro, que é 942 centímetros cúbicos. Então, primeiro você copia a fórmula. Então, substitui. O π vale 3,14,
Aí você olha na figura, o raio vale 5 e o H, que representa a altura, vale 12. E aqui eu só efetuei as multiplicações. Resolvi a potência, 5 vezes 5, 25, e efetuei as duas multiplicações e está pronto. Outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu tenho aqui um cilindro, porém ao invés do raio eu tenho o diâmetro. Qual a diferença de raio e diâmetro? Raio é a distância de um ponto qualquer da circunferência até o centro. Agora, o diâmetro é a distância de um ponto qualquer da circunferência até outro ponto, passando pelo centro. Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. Só que na fórmula não tem diâmetro. A fórmula é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Mas é muito simples. Se o diâmetro vale 16, então quer dizer que o raio é a metade. A metade de 16 é igual a 8. Então eu vou efetuar os cálculos. Na atividade que eu passei para vocês, semelhante a esse exemplo, é a questão número 5 e a 6. Então, na hora que for substituir na fórmula, fiquem atentos. O enunciado diz que você tem o diâmetro, então você vai pegar a metade. E efetua o cálculo normal. Então, vou substituir, o π é 3,14, o raio é 8, então 8 ao quadrado, e a altura 10. Então, primeiro, você resolve a potência 8 quadrado, não é 8 vezes 2, né? 8 vezes 8, 64. Então, agora você vai efetuar duas multiplicações. Você multiplicar, no caso aqui, 3,14 vezes 64, e depois o resultado vezes 10. Então, você multiplica, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Fique atento aos cálculos. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Soma os produtos. Então, eu tenho aqui 20.096, mas como eu tenho dois números após a vírgula, então eu vou andar duas casas no resultado. Uma, duas. Como aqui não tem zero no final do número, eu não posso excluir nada desse número. Vou pegar o número completo. Então, 200,96 agora vezes 10. Quando eu multiplico o número por 10, o número decimal, basta andar a vírgula uma casa à direita, ok? Então, vou andar a casa aqui para frente, então vai ficar 2009,6. Então, só retirei a vírgula aqui e passei para cá. Então, 2009,6, como é metro, metros cúbicos. Então, de acordo com esses exemplos, vocês farão as atividades, ok?